Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de quarta-feira e eu vou começar a nossa conversa de agora à tarde fazendo uma pergunta a vocês. Vocês sabem qual é a taxa de eficácia da vacina Coronavac anunciada pelo Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo? Será que é 100%? Ou é 78%? Ou é 50,38%? Então eu vou te explicar essa história direitinho, essa confusão, essa lambança que o governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan fizeram e que está fazendo com que os opositores do governador João Dória e aqueles que defendem a não aplicação da vacina, ou seja, as pessoas dos movimentos anti-vacina, estão utilizando para tentar minar a credibilidade da Coronavac. Mas tem notícia muito boa, fica até o final que você vai entender direitinho essa história. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E queria pedir a você, caso goste desse vídeo, que se inscreva aqui no canal. Estamos aí atingindo a marca de 9.000 inscritos no canal Conversa do PH. Pois é, gente, o governo do estado de São Paulo, ano passado, marcou para o dia 15 de dezembro uma coletiva para anunciar a taxa de eficácia da Coronavac, gerando muita expectativa em todo o mundo, uma vez que essa vacina tinha passado pelas fases 1 e 2 da pesquisa e tinha demonstrado ser bastante segura e bastante eficaz. No dia 15, o governo do estado de São Paulo frustra as expectativas de todos nós, dizendo que não tinha ainda consolidado todos os dados. Remarcou esse anúncio para o dia 23 de dezembro. No dia 23, o governo do estado de São Paulo disse que iria anunciar a taxa de eficácia e iria pedir junto à Anvisa, no mesmo dia, o registro definitivo da vacina. Chega no dia 23, nova frustração. O governo do estado de São Paulo diz que por uma cláusula contratual com o laboratório Sinovac não poderia divulgar esses dados, uma vez que a Indonésia não havia ainda consolidado os seus dados. Remarcou uma terceira vez para o dia 7 de janeiro. E quando foi em janeiro, nova frustração. Por quê? O governo do estado de São Paulo divulgou que a taxa de eficácia da Coronavac para prevenir casos graves da doença era de 100% e para prevenir casos leves era de 78%. Muita gente comemorou, mas logo um grupo de cientistas pediu as planilhas para analisar, as planilhas não foram abertas e perceberam que estava faltando um dado. Qual dado? A eficácia global da Coronavac, que não foi divulgada. Começaram então a fazer as cobranças, começaram a surgir as cobranças e o governo do estado de São Paulo marca uma nova coletiva e essa semana anunciou uma taxa de eficácia de 50,38%, uma taxa de eficácia global de 50,38%. E aí gerou uma grande especulação nas redes sociais. Qual é a taxa de eficácia? É 100%? É 78%? É 50,38%? E eu vou te explicar agora essa história de uma maneira bem clara. Na pesquisa foram incluídos cerca de 9.000 voluntários. Não vamos precisar os números, vamos arredondar. E esses voluntários foram divididos em dois grupos de cerca de 4.500 cada. Num grupo foi administrado placebo, uma solução fisiológica, um soro fisiológico sem nenhum efeito imunológico. E no outro grupo foi administrada a Coronavac em 2 doses. Nem quem estava administrando, nem quem estava recebendo sabia o que estava sendo administrado. Ou seja, é um ensaio duplo cego e apenas o comitê independente que analisa os dados é que tinha acesso a essas informações. Pois bem, analisado esses dados, percebeu-se o seguinte: quando você compara os 4.500 voluntários que tomaram placebo com os 4.500 que tomaram a vacina, nenhum dos que tomaram a vacina e que adoeceram após tomar a vacina desenvolveu Covid-19 na forma moderada ou na forma grave que necessitasse ajuda hospitalar. Daí o Butantan tem a conclusão de que a vacinação com a Coronavac previne em 100% das vezes o vacinado de contrair a Covid-19 na sua forma moderada ou grave. Bom, os dados estatísticos são muito preliminares ainda e algumas pessoas dizem que há necessidade de se aprofundar mais esses estudos e eu também acho que há. Mas com uma certa razoabilidade é possível dizer sim que quem toma a Coronavac não vai desenvolver Covid-19 na forma moderada ou na forma grave. Pois bem,
Mais uma vez, se a gente comparar os 4.500 que tomaram placebo e os 4.500 que tomaram a Coronavac em 2 doses, concluiu-se o seguinte: dos que tomaram a Coronavac e adoeceram de Covid-19, mesmo sendo imunizados, a Coronavac foi capaz de prevenir a doença leve em 78% das vezes. Pois bem, faltava então o dado consolidado, que era você comparar o grupo que tomou placebo e o grupo que tomou a Coronavac e analisar qual a capacidade da Coronavac proteger de contrair a doença, quer seja na forma leve, quer seja na forma moderada, quer seja na forma grave. E foi esse dado que foi divulgado essa semana. Ou seja, a vacina tem uma capacidade global de proteção em qualquer caso de Covid-19 de 50,38% e isso ficou acima do 50% mínimo que a OMS e a Anvisa aceitam para uma vacina para a Covid-19. Bom, e por que a eficácia mínima para uma vacina para proteger contra a Covid-19 tem que ser 50%? Eu já expliquei isso aqui no canal. Já se sabe que o R0, ou a taxa básica de reprodução do coronavírus, é 2. Isso significa na prática o quê? Cada pessoa contaminada com o coronavírus é capaz de transmitir a Covid-19 para até outras 2 pessoas. Essas 2 pessoas, numa segunda transmissão, passam para mais 2, resultando em 4. E essas 4, numa terceira transmissão, passam cada uma para mais 2, resultando em mais 8. Ou seja, após um terceiro ciclo de reprodução do vírus e transmissibilidade entre as pessoas, é possível que uma única pessoa tenha gerado a contaminação de outras 14, que com ela própria serão 15. Pois bem, se a gente pensar que uma vacina tem 50% de eficácia, isso significa dizer que se eu vacinar a população, metade da população vai estar imune contra aquele agente infeccioso, no caso, o coronavírus. E aí uma pessoa, quando entrar em contato com outras 2, ao invés de passar para as 2 a doença, vai passar para apenas uma, já que a outra está imunizada pela vacina. Numa situação como essa, uma pessoa passando para apenas uma outra, num primeiro ciclo de transmissão, uma outra passando para uma outra apenas num segundo ciclo e essa passando para a seguinte em um outro ciclo. Ou seja, cada pessoa passa apenas para uma outra doença porque a metade da população está imune pela vacinação. E aí é possível você perceber que num terceiro ciclo de transmissão, em uma população toda vacinada, com uma vacina de 50% de eficácia, após esse terceiro ciclo, serão apenas 3 pessoas contaminadas, ou seja, você reduz de 14, 15 pessoas contaminadas sem imunização em um terceiro ciclo a partir de uma única para apenas 3 pessoas e com isso você começa a frear a circulação do vírus e começa a controlar a pandemia. Por isso que se estabeleceu que a taxa de eficácia mínima para uma vacina contra a Covid-19 deveria ser de 50%. Mas aí apareceram 2 lambanças. Uma primeira lambança, na minha opinião, foi do próprio laboratório Sinovac, que optou junto com o Instituto Butantan para escolher voluntários da área da saúde. E aí veja qual foi a lambança. Quando você seleciona como voluntários apenas profissionais da área da saúde, você já cria uma tensão muito grande na taxa de eficácia da vacina. Quando você seleciona para voluntários no estudo apenas profissionais da saúde que estão num país com os números de pandemia lá em cima e descontrolados, essa pressão fica maior ainda. Então, o desafio que foi proposto nesse modelo de ensaio da Coronavac foi muito pesado. Não reflete a amostra da população como um todo. Diferentemente dos testes que foram feitos com a Pfizer, com a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, que pegaram uma amostra populacional mais variada. Isso pode sim ter influenciado numa taxa de eficácia da Coronavac menor quando comparada à vacina da Pfizer e da Moderna. Entenda, ao invés de se pegar 9.000 voluntários aqui no Brasil, aleatoriamente na população, de sexo diferente, raça diferente, faixa etária diferente, profissões diferentes, e imunizar com a Coronavac e fazer essa análise, não. Optou-se por pegar
profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate da pandemia, se expondo ao coronavírus diariamente de uma forma muito intensa. Então isso criou uma pressão muito grande em reduzir a eficácia da vacina. Isso é muito óbvio. A segunda lambança feita no desenvolvimento dessa vacina coube ao governo do estado de São Paulo, que ficou soltando a conta-gotas os dados. Por exemplo, a Indonésia soltou de uma única vez os dados da Coronavac, a Turquia do mesmo jeito. Mas o estado de São Paulo, com o seu governador João Dória, quis extrair o máximo possível de dividendos políticos da vacina. E aí foi o grande problema. Por quê? O Ministério da Saúde fez uma parceria com a Fiocruz e a Universidade de Oxford, que já anunciou a eficácia da sua vacina em torno de 72%. E aí, certamente, o governo do estado de São Paulo, quando percebeu que a eficácia da Coronavac era de 50,38%, tentou fazer essa divulgação meia boca, de dizer que ela era 100% eficaz na prevenção de casos graves e era 78% eficaz na prevenção de casos leves. Ou seja, não contava, ou até ingenuamente não acreditava o governo do estado de São Paulo que a comunidade científica não ia bater em cima disso. Se o governo do estado de São Paulo foi orientado a divulgar de forma estratificada a eficácia da vacina, foi mal orientado. Eu acredito que ele não foi orientado a fazer isso. O governo do estado de São Paulo deveria ter divulgado de uma única vez que a eficácia era uma eficácia global de 50,38% e que estava acima da eficácia mínima exigida pelos órgãos de regulação. De uma vez por todas, eu queria que vocês fossem capazes de compreender e me ajudassem a divulgar essas informações nas suas redes sociais para a maior quantidade possível de pessoas ter acesso a essa informação. Não é a eficácia unicamente que vai definir o sucesso de uma vacina. A eficácia ela é um parâmetro estatístico que vai determinar quantos por cento da população terá que ser imunizada para que nós possamos ter sucesso no controle da pandemia. E eu vou te dar um exemplo bem prático. A eficácia da vacina da Pfizer é 95%. Vamos imaginar que por uma obra do milagre, a Pfizer destine ao Brasil 400 milhões de doses da sua vacina, para aplicar 2 doses em cada um dos 200 milhões de brasileiros. Se os brasileiros não aderirem à campanha de vacinação e apenas 40% da população procurar tomar a vacina da Pfizer, não adianta nada os 95% de eficácia imunizando só 40% da população. Nós não conseguiremos controlar a pandemia. Seria preciso que para uma vacina de 95% de eficácia, pelo menos 60% da população participasse da campanha de imunização. Se por outro lado, por uma obra do milagre também, aparecessem os mesmos 400 milhões de doses agora da Coronavac, que tem 50,38% de eficácia, mas que também por uma obra do milagre a população brasileira aderisse maciçamente à campanha de vacinação, o país inteiro parasse para 95% das pessoas tomarem a vacina da Coronavac com apenas 50,38%, nós iríamos conseguir controlar a pandemia. Então perceba que o número eficácia, o percentual de eficácia é apenas uma base para nós compreendermos quantos por cento da população nós precisamos vacinar para controlar a doença. De nada adianta ter uma vacina de altíssima eficácia e uma baixa adesão da população, você não controla a doença. E adianta sim você ter uma vacina de eficácia mínima, mas com uma grande adesão da população. Aí você controla a doença. Perceba que falta fundamentalmente informação. O governo deveria, a essa altura, estar de mãos dadas, inclusive divulgando em campanhas de conscientização às pessoas sobre a questão da eficácia das vacinas, que está sendo politizada e está sendo alvo de comparação de taxa de um lado com taxa de um outro. E isso é muito lesivo para o controle da pandemia. Se você tiver a oportunidade de tomar a Coronavac, tome, estimule as pessoas a tomarem, porque com essa taxa de eficácia nós precisaremos atingir uma grande quantidade da população imunizada para controlar a pandemia de Covid-19. A partir do momento que nós temos políticos desacreditando as vacinas a partir das suas taxas de eficácias mínimas, isso vai ser muito ruim, porque a população passa a se desestimular e passa a desacreditar
nas vacinas. E é tudo que os grupos negacionistas que negam a importância das vacinas querem, porque a sua corrente cada vez mais vai aumentar e nós não iremos conseguir controlar a Covid-19. Essa era a minha contribuição de hoje. Se você gostou, dá a tua curtida, deixa o seu comentário e eu te peço, divulga esse vídeo nas tuas redes sociais para a maior quantidade possível de pessoas compreenderem essas duas lambanças que foram feitas pelo laboratório chinês e pelo Instituto Butantan, junto com o governo de São Paulo, não desacreditam a Coronavac. A Coronavac é uma vacina extraordinária, desenvolvida num curto espaço de tempo e que vai sim nos ajudar a sair dessa situação, desde que a gente acredite e faça a adesão ao protocolo de vacinação. Forte abraço e até a próxima.